Muito bem, unidade 5, comunicação e expressão, modalidade assíncrona, parágrafo e coesão textual, exemplos pontuais e análise comparativa. Vamos lá. Frases e orações. A gente sempre ouve falar, desde o ensino fundamental, de frases e orações. Aqui nós vamos verificar um exemplo bem prático. Temos aqui várias frases. Elas são frases porque tem um verbo apenas, né? O computador travou. Aquele computador é um avião. O computador principal do laboratório parou. No painel do equipamento não há indicações luminosas. Em todas essas frases há apenas um verbo, é uma frase comum, né? Poderia ser uma oração, mas a oração ela depende de outra. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos lá, se a gente soma uma oração com outra, dependendo de como a gente faz, elas se tornam orações coordenadas. Então tá ali, ó. Se a gente soma, o computador travou, mais no painel do equipamento não há indicações luminosas, nós teremos o computador travou e no painel não há indicações luminosas. A gente reescreve algumas coisas, economiza algumas palavras e o que nós temos aí com o conectivo e é a soma das duas frases. Aconteceu isso e aquilo. Embora elas sejam autônomas, do modo como a gente escreveu agora, elas se tornam coordenadas, né? Qual a diferença? A diferença veremos agora. Imagine que você tem um computador travou e soma com aquele computador é um avião, que significa, de modo geral, que o computador é rápido, que é veloz, que é eficiente, que é eficaz, né? Se nós somamos as duas, teremos aquele computador que é um avião travou. Veja, agora nós já temos um pronome relativo, que é o que. A relação entre as frases já ficou um pouco diferente. Embora seja novamente a junção de duas, nós agora temos uma relação diferente. Uma relação de dependência, né? Isso normalmente acontece com orações subordinadas, né? E aí teríamos aí, só por curiosidade, né, se colocássemos as vírgulas, ficaríamos com aquele computador, vírgula, que é um avião, vírgula, travou, né? São significados diferentes. Em um caso é somente aquele que é o avião, somente aquele que é rápido. No outro caso é uma explicação. Aquele computador que, por um acaso, né, que por obséquio, o computador travou. Veja, o termo travou não é muito adequado, porque o computador, embora tenha partes móveis, ele não funciona como engrenagens, maçanetas dobradiças, né, que por falta de lubrificação travam, né? Então a gente substitui travou por parou de funcionar. E o parou de funcionar significa um monte de coisas, como a gente vai ver. Bom, só que parou de funcionar ou travou tem um rudimento narrativo aí, né? Parece que é algo extraído de um relatório. Então, o que a gente faz? A gente generaliza. Computadores eventualmente param de funcionar. Então, veja, de uma frase simples, de uma afirmação simples, nós chegamos a uma afirmação mais generalizada e com termos mais técnicos. Quais computadores? Muitos. Todos eles? Não. Alguns, né? Ok. Aí então prosseguimos. Alguém diz: puxa, mas justo aquele computador que era tão bom, que a gente pagou tão caro, que era tão sofisticado, parou de funcionar. Mas aquele computador é um avião, tá aí a frase, né? Então, mas não podemos escrever dessa forma. Novamente, temos que usar um termo, uma frase com termos mais técnicos. Então, a gente coloca: isso ocorre mesmo com equipamentos de alto desempenho. Notem, já mudou bastante, né? Então, computadores que são avião são equipamentos normalmente com alto desempenho. Bom, ficou assim: computadores eventualmente param de funcionar. Isso ocorre mesmo com equipamentos de alto desempenho. Alguém pode dizer assim: no painel do equipamento não há indicações luminosas, mas não é só a indicação luminosa que indica que o equipamento para de funcionar, né? Então, nós escrevemos algo um pouco mais adequado. Por exemplo, né, os defeitos podem ser lentidão, né, paralisação da tela ou mesmo ausência de indicações luminosas. Vejam, nós abarcamos aí alguns dos defeitos mais comuns. Há outros, muitos mais, né? Mas a gente não ficou só com a indicação luminosa. Bom, e aí então a frase ficou assim: os computadores eventualmente param de funcionar. Isso ocorre mesmo com equipamentos de alto desempenho.
Os defeitos podem ser lentidão, paralisação de tela ou mesmo ausência de indicações luminosas. Para todos esses casos, o procedimento é acionar assistência técnica autorizada ou recorrer a profissionais qualificados. Então, notem, aí nós temos já um parágrafo completo, né? Um tópico frasal, um desenvolvimento ali em verde, um fechamento ali em azul, né? Seria a introdução, que é o tópico frasal, o desenvolvimento e um fechamento. Nós temos aí com as frases que nós havíamos mostrado há pouco, né? Com frases coordenadas ou subordinadas, conseguimos montar parágrafos interessantes. Basta que você faça a relação entre os elementos ali presentes e, claro, evidentemente, os sentidos envolvidos. Bom, é, vejamos algo sobre coesão textual. Coesão textual nós já estudamos, né? Coesão tem a ver com a articulação gramatical. Isso já foi discutido na unidade 2. Então, a articulação gramatical está aqui um exemplo, está bem extraído lá da unidade 2. Ó. As empresas de software geram muitos postos de trabalho. Por isso, essas organizações são importantíssimas para a sociedade. Assim, sua existência moldou o mundo como conhecemos. Parece plausível, parece adequado, sem problemas. Notem que aí o que está pintado de azul são elementos de coesão referencial. Empresas de software são substituídas por essas organizações e essas organizações, empresas de software, são substituídas por sua, né? Que é o pronome. Padrão da gramática, tá aí. Bom, aí o mesmo exemplo, mas com destaques diferentes. Agora temos ali destacados a expressão por isso e a palavra assim, né? São conectivos. As empresas de software geram muitos postos de trabalho, né? E por isso remete a tudo que foi dito no tópico frasal. E por isso essas organizações são importantíssimas para a sociedade. Conclusão, poderia ser outra palavra, logo assim, dessa forma, assim sendo, sendo assim, né? Assim, sua existência moldou o mundo como conhecemos. Veja, esse outro exemplo é de coesão sequencial, que liga frases em sequência, né? É uma coisa diferente da coesão referencial. Os dois exemplos aí na tela, vocês já conhecem, tranquilo. Bom, se a gente troca um conectivo, a relação entre as frases muda, né? Então, no exemplo anterior, nós tínhamos um conectivo, agora outro. As empresas de software geram muitos postos de trabalho. Por isso, relação de causa e efeito. Essas organizações são importantíssimas para a sociedade. Mudou. Bom, se nós temos um outro sentido envolvido nas frases, né? Veja ali em verde, as empresas de software geram muitos postos de trabalho. Isso parece bom, como foi discutido na unidade 2. Por isso, essas organizações são irrelevantes para a sociedade. Então, espera aí, se são irrelevantes e gerar postos de trabalho é uma coisa boa, há uma certa incoerência. Então, não seria por isso, deveria ser um outro conectivo, né, para dar coesão a esses sentidos aí mobilizados, né? Então, isso gera uma certa incoerência. Tomemos o mesmo exemplo, né, e agora a gente usa um mesmo assim. Então, notem, escutem, as empresas de software geram muitos postos de trabalho. Mesmo assim, essas organizações são irrelevantes para a sociedade. Agora parece um pouco mais plausível e, dependendo do contexto, pode se tornar algo aceitável, né? Vejam que mudou bastante do exemplo anterior. Depois vocês voltam ao vídeo e dão uma olhada. Bom, um último exemplo dessa aula, já recuperado da unidade 2 também. Imagina, meu amigo ganhou um computador novo, mas ficou feliz. Nós temos dois verbos ali, ó, ficou e temos o ganhou. Nós temos duas frases, uma relação aí de subordinação, e o conectivo parece que não é adequado porque gerou uma certa incoerência, embora, como nós vimos na unidade 2, se colocarmos um contexto aí, ele pode funcionar, né? Ele não esperava o computador, não era o computador que ele queria um carro, ou ele queria uma moto, ou ele queria um instrumento musical, mas ganhou um computador novo. Mesmo assim, ficou feliz. Então, tá aí a dica. Talvez não fosse um mas o mesmo assim. Com um contexto adequado, isso aí funcionaria bem até com esse mas aí. Agora veja, e se nós colocássemos como está ali embaixo, meu amigo ganhou um computador novo e ficou feliz. O e normalmente corresponde em matemática
ao sinal de mais, né? E se nós colocássemos um pois? Meu amigo ganhou um computador, pois ficou feliz. Relação de causa e efeito também funciona. É um tanto estranho, mas dependendo do contexto também opera de modo adequado. E o logo, né, conclusivo, chega à conclusão de que infere-se que. Então, meu amigo ganhou um computador novo, logo ficou feliz. Pela lógica, o ideal é que isso de fato acontecesse. Então, notem vocês aí que dependendo do contexto, dependendo do conectivo que você usa, né, considerando os elementos mobilizados, né, os sentidos mobilizados na frase, pode ou não funcionar. Isso depende de quem está manejando as frases aí.